Todos conhecem essa parábola que o Senhor Jesus contou ali junto aos discípulos e toda aquela multidão em volta dele. Mateus 7, do 24 ao 27. Nós vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Vamos orar. Senhor, fala ao nosso coração nesta manhã, através da Tua palavra, que eu diminua e o Senhor cresça. E essa mensagem, Deus, possa nos mostrar como devemos estar atentos à Tua palavra. Oramos e Te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito conhecida essa parábola, certamente já ouvimos aí várias pregações. Nosso querido pastor Felipe já pregou aqui e outros mais. Mais importante é essa diferença que o Senhor Jesus vai fazer entre ambas essas questões. De um lado, a obediência. Do outro lado, a desobediência à palavra de Deus. Então Jesus, rodeado ali das multidões, como diz a palavra, e diz ainda que os seus discípulos estavam chegando, essa é uma continuidade ainda do Sermão do Monte. E Jesus sempre andava muito rodeado das multidões, porque as multidões confiavam no que ele falava, e tinha exatidão as palavras que ele colocava. Mas sempre no meio ali, a gente sabe que estavam sempre os fariseus. E Jesus certamente falava de forma muito bem clara para que eles, os fariseus, entendessem verdadeiramente qual era o porquê daquela palavra e o conteúdo da verdade. E ali diz a palavra de Deus que os discípulos chegavam e ouviram o Senhor Jesus falando sobre isso. De forma simples, ele falava da diferença da obediência e a desobediência daquele que ouve e pratica as suas palavras, aquele que ouve e também não as pratica. Durante todo o culto, todo o trabalho pela manhã que nós estamos fazendo aqui, desde a escola bíblica, o Senhor está falando conosco através da Tua palavra. Aí eis a questão para nós: estamos dando ouvido à palavra de Deus? Estamos, na verdade, eu e Gilson, entendendo realmente o que o Senhor quer de nós, para que, mediante o que a gente tem visto por aí, eu não balance, eu não fique com dúvida do que eu estou ouvindo da parte do Senhor Jesus? Então, justamente, o Senhor está fazendo essa comparação aqui entre a rocha e a areia. Algo firme que não balança, firme e seguro, que o Senhor é a nossa rocha. E a areia, que na verdade é sempre movimentada por qualquer peso ou pela água. Se a gente for olhar algumas áreas do interior do estado aí, a gente vai ver que as águas estão movimentando as areias, estão tomando casas, destruindo casas, porque não tem como sustentar, não tem como parar. E por incrível que pareça, quando a gente vê alguma contenção para evitar que a água avance, o que está ali para fazer aquela contenção? É o quê? Pedra, é rocha, é algo que não se movimenta.
até movimenta, mas a rocha que a gente vai tratar aqui é Jesus Cristo, que não há variação. Ele é rocha e sempre será rocha. A palavra de Deus é viva e eficaz e vai ser sempre viva e eficaz para a nossa vida. Então é importante que a gente não tenha dúvida de onde estamos construindo a nossa casa, de onde estamos colocando os alicerces da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, o nosso lar em si. Que tudo tem uma base, tudo começa de uma base. E essa base para nós cristãos está dentro de casa, é a família, é os conceitos e os ensinamentos da palavra de Deus. Certamente essa metáfora não tem a ver com a construção física de um imóvel. Porém, mesmo numa construção física de um imóvel, se você não preparar bem o solo e você não usar material adequado para aquela construção, certamente ela pode ser danificada. Se você não usar o material, o cimento certo, a areia e a pedra e o vergalhão na polegada correta, certamente pode ter grandes problemas, como já vimos anos atrás no Rio, um edifício que desabou, porque devido todo o trabalho que foi feito depois, descobriram que tinha sido usado ali não a areia adequada para erguer aquele edifício, e sim a areia da praia, que não tem sustentação. Ao caminhar pela areia da praia, você vê que se você caminha pelo lado da beira da água, é mais firme. Mas se você caminhar pelo lado da calçadão, a areia é mais fofa e seu pé afunda. Então não tem sustentação nenhuma. De claro também, uma pessoa pode construir uma casa e não se preocupar com a base, como falamos. Essa casa pode ter grandes problemas porque não teve a base, como falei aqui, erguida como deveria ser. Jesus está nos ensinando a refletir onde está a nossa fé, ou seja, onde está alicerçada a nossa fé? Na rocha que é Jesus Cristo ou na areia que nunca está firme? Então, nessa manhã nós precisamos refletir sobre essa questão. O que estamos aprendendo como igreja do Senhor? Estamos dando ouvidos à palavra de Deus como devemos dar, como deveríamos dar? Ou estamos ouvindo mais lá fora do que aqui dentro, quando temos ainda essa oportunidade, livremente, que podemos dizer aqui no Brasil ainda livre, de pregar o Evangelho, de vir para os cultos, de frequentar as igrejas e ter a oportunidade de estar lendo e ouvindo a palavra de Deus. Vejam que ambas as casas, amados, receberam as mesmas condições climáticas. Não houve diferença nenhuma, porque a gente vê, desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, para ambas, o clima foi o mesmo. Para ambas as casas, amados, os intempéries foram os mesmos. As condições climáticas, o vento, a chuva, as correntes foram as mesmas. A diferença é que uma estava no fundamento correto, que é em Cristo, e a outra estava num fundamento que não tinha base. E quantos, amados, estão hoje, infelizmente, procurando fundamentos sem base, e quando vem a primeira tempestade, não tem sustentação. E como diz a palavra do Senhor aqui, grande é a sua queda. Mas mesmo havendo queda, o Senhor sempre está pronto para resgatar, recuperar e colocar no caminho certo. A questão é que isso é algo tão complicado, que uma vez que a pessoa ela se desloca da base correta, que é Jesus Cristo, e vai se aventurar por algo que acha que é melhor, que vai favorecer muitas das vezes o seu eu, até acontecer esse retorno, é um estrago muito grande no meio, tanto no meio evangélico, como muitas das vezes no meio familiar. São
casamentos destruídos, filhos desviados, falta da presença do Senhor no lar, falta da palavra de Deus dentro de casa, da leitura da palavra, ausência do irmão no templo do Senhor, porque há muitas variações de teologias que estão sendo colocadas diante do povo de Deus, e se não tiver a base, como diz a palavra, portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras e pratica será semelhante ao homem prudente, cauteloso, que ouve, mas não vai de forma direta, estuda o ambiente, antes de mergulhar e achar que é bom lá, e aqui não é, que lá vai falar o que me agrada para o meu eu, mas na igreja, um exemplo, não estou dizendo aqui, mas na igreja da 22 de novembro vai pregar algo que eu não quero ouvir, que é o pecado que está em mim, é o pecado que eu escondo, e lá vai fazer com que eu permaneça lá, mesmo vivendo esse pecado. Então, a diferença aqui, que o Senhor Jesus está colocando para nós entre a rocha e a areia, obediência e desobediência, nós temos uma escolha. Nós estamos aqui para obedecer a palavra de Deus ou para desobedecer a palavra de Deus? Nós estamos aqui como crentes aqui ou em outra igreja, nós que servimos ao Senhor pela misericórdia dele, nós estamos ouvindo a palavra de Deus e colocando em prática como obediência nossa ao Senhor? Ou estamos ouvindo a palavra de Deus e não estamos colocando em prática? Porque certamente, amados, nós estamos todo dia mediante e diretamente nesse mundo, e muitas das atribulações que não chegam até nós é porque o Senhor tem intervido, e muito, porque a própria palavra de Deus nos ensina e fala para nós, e para muitos que às vezes não dão ouvido, sobre as atribulações da vida. Elas estão aí, e elas são muitas e variáveis. A gente pode até balançar, meu amigo, que a gente balança. Eu, o Gilson aqui, balanço. Mas eu preciso saber, aonde está alicerçado a minha casa? Onde está alicerçado a minha família? Porque os conflitos internos eu tenho e certamente vocês têm. Os conflitos familiares nós temos. Mas na hora que eles vierem, eu preciso saber, opa, calma aí, não é desse jeito. Eu ouvi a palavra de Deus e a palavra de Deus ensina dessa forma. Então eu não posso fazer com que entre de uma forma diferente dentro da minha casa. Nós vamos balançar, mas não podemos cair, porque aqui diz que grande foi a queda. E se a gente não vigiar, estamos sujeitos. Então, queridos e amados irmãos, todos nós estamos sujeitos a essas atribulações, as lutas, os sofrimentos, as perdas. E eu posso dizer, amados, se não chegou na tua vida ainda, louvado seja Deus, mas vai chegar. Se os problemas dessa vida não chegou ainda, vai chegar. Porque é cumprimento da palavra, não tem como fugir disso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E aí o Senhor Jesus fala, porque eu venci o mundo, e se Ele venceu, nós vamos vencer, no sofrimento, na dificuldade, mas vamos vencer. Porém, aonde está a nossa fé? Está alicerçada na rocha ou está alicerçada na areia? Eis a grande diferença. Eis a grande diferença. Porém, onde está construída a nossa casa? Essa semana eu estava ouvindo um determinado debate dentro do carro, e aí a pessoa que no momento estava falando sobre essas adversidades, essas lutas que a gente tem, o cristão vive no mundo, né? E essa pessoa estuda numa universidade federal, que nós sabemos, e realmente a gente faz aquela coisa grandiosa, faculdade federal, papapá. Mas existe dentro das faculdades federais, amados, trabalhos, evangelismos espetaculares, a palavra de Deus sendo pregada, palavra de Deus verdadeira,
única, sendo pregado por pessoas. Mas aí que entra a questão, porque se você vai para uma faculdade, se você tem uma base, seja ela particular ou federal, ou seja no trabalho, ou seja onde estivermos, se a gente tem a base, você pode balançar, mas você não vai cair porque você tem a base, você aprendeu, você ouviu a palavra de Deus. Porque ninguém dentro da faculdade, seja qual for, vai te impor que você siga o que eles querem. E a pessoa estava falando que existe um trabalho muito bonito, muito forte. E é respeitado lá dentro. Tudo bem que tem oposição, mas o trabalho é feito. O trabalho é feito. Então, a base começa dentro da nossa casa. A base começa nos ensinamentos bíblicos dentro da nossa casa. A gente vem para a igreja, estudamos uma escola bíblica hoje. Louvamos, adoramos ao Senhor. Amanhã começa a segunda-feira. Então a base precisa estar lá, na oração, da comunhão, no momento de oração, no momento da palavra. Por mais que a gente tenha as lutas diárias, nem sempre é fácil a gente ter o horário certo, o dia certo. Mas a base precisa ter. O exemplo precisa partir de dentro de casa. E aí quando, seja lá no seu trabalho, que você tem a maioria do seu lado ímpio, ou seja lá na faculdade, que querem de qualquer forma distorcer a palavra de Deus, você vai estar alicerçado na rocha. Você pode até balançar, mas você não vai cair, porque você sabe o que aprendeu e sabe o que está no seu coração. Então não tem como fugir, e ninguém pode te impor, ninguém pode chegar, não, você não pode mais pregar aqui. Nós, nesse país que vivemos, ainda temos essa liberdade de falar claramente que Jesus Cristo é o Senhor, que morreu na cruz para nos salvar. Tem país que a pessoa não pode nem declarar mais o nome de Jesus. Nós sabemos disso, a perseguição como está. Então, esse ponto é muito importante para nós, amados, da gente entender o que diz nessa parábola para nós. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente. Então nós precisamos ouvir, não só ouvir, como também praticar a palavra de Deus. Isaías 28:16 vai nos ensinar de forma assim muito, muito perfeita a respeito da rocha que é o nosso Deus. O que diz a palavra de Deus? Portanto, assim diz o Senhor Deus: vede, assentei em Sião uma pedra já aprovada para pedra preciosa de esquina. Essa pedra preciosa de esquina, essa pedra angular, é a pedra que o mundo vive tropeçando. O mundo não quer entender, o mundo não quer aceitar Jesus e vive tropeçando. E vive querendo induzir a mim e você e achar que a Bíblia ela tem que ser modificada para os atuais padrões do mundo. É essa pedra que é Jesus Cristo, que bate de frente com o pecador, que bate de frente com aquilo que eu quero para a minha vida, mas eu não posso. Mesmo que eu queira, eu não posso. Porque eu sou um pecador, então eu tenho que ir de acordo com a Bíblia. Mesmo que eu queira, eu preciso entender que eu não posso. Mas o mundo não entende isso e vive querendo distorcer aquilo que é certo. E diz mais: pedra de esquina que está bem firme e juntada, aquele que crer não será confundido. Veja bem, aquele que crer não será confundido. Se você crê na palavra de Deus e nos ensinamentos da palavra, você não será confundido. Hoje de manhã foi falado sobre a corrupção. A gente está estudando a escola bíblica no livro de Ezequias, Miqueias, perdão, e foi falado sobre a corrupção daquela época. Mudou para os dias de hoje? Não mudou. Não mudou nada. Já existia, não existe novidade nenhuma, amado, nos dias de hoje para o Antigo Testamento, que a Bíblia é perfeita do início ao fim. Ela é perfeita de Gênesis a Apocalipse. O problema é que nós queremos adequá-la no modo de vida que nós temos. E aí vai dar ruim. Vai dar ruim o tempo todo, não vai bater. E diz ainda em 1 Coríntios 3:11: pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Já tem o fundamento, a pedra já está ali. Então não tem como inventar nada para pôr sobre ela, que já existe um fundamento. Se você for procurar outro, amados, vai acontecer aqui, grande será a sua queda. O mundo que procura outro fundamento para colocar no lugar de Jesus Cristo, ele até tenta,
Mas com o tempo vai ver a decepção, e grande é a queda. E nós vemos. Quantos tentam arrumar um outro fundamento para colocar no lugar de Jesus, ou inventam teologias, ideologias, para tentar confundir a cabeça do crente. Até consegue seguir, mas chega um momento que cai. Nós temos visto aí vários líderes, lideranças, que começaram o trabalho, crescimento, daqui a pouco vem a queda. E é ruim. A queda é grande porque eu costumo dizer que quando há uma queda, mesmo junto à família do crente, o cristão, a sua família, se há queda de um, ela atinge toda a família. Atinge toda a família. Porque todos nós queremos ver toda a nossa família ganha para o Senhor Jesus Cristo. E aí você está caminhando com o Senhor lá direitinho. E de uma hora para outra você muda a tua cabeça, você muda as suas ideologias e você volta para o mundo. É sofrimento. É preocupação. E qual é o papel da igreja nesse momento? Oração. O papel da igreja é oração. É pedir orientação do Senhor. Então, meus amados, a rocha e a areia são usadas para representar a base das nossas escolhas. Obediência, rocha. Desobediência, areia. Não tem como uma areia sustentar uma estrutura. A areia não é firme, a areia desliza, a areia espalha. A rocha é perfeita. E estava vendo a altura daquela pedra lá onde está lá o Corcovado, né? 400 e poucos metros acima do nível da água. Imagina o que tem para baixo da areia, o que tem para baixo até da rocha. Ali pode bater o que for, que não vai balançar. E é algo que o Senhor construiu. É algo que o Senhor, a natureza criada por Deus. Tudo que existe foi criado por Deus. Aí a gente faz uma comparação. Uma rocha daquela lá, que não balança, pode botar o peso que for. E olha que a gente não consegue nem saber a base que ela tem debaixo da areia. Aí a gente para refletir, imagina a criação do Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra e tudo que nela há. Então eu vou duvidar e colocar minha fé em outro fundamento que eu nem conheço e nem sei se tem base nenhuma, depois de estar ouvindo e lendo a palavra de Deus e entendendo a vida que eu tinha e o que o Senhor fez na minha vida e o que o Senhor mudou na minha vida e a tua vida. Eu vou duvidar do lamaçal que eu vivia, de pecado rodeado, e o Senhor me tirou, que o Senhor resgata, e voltar para o mundo que vivia, aonde as noites de sono eram pesadas, porque o pecado o tempo todo ele bate a tua porta, e a gente adere ao pecado e deixa o pecado entrar? Eis aqui a escolha. A nossa vida precisa estar pautada na obediência em Cristo. E não devemos duvidar. E dar ouvido, principalmente ideologias que estamos ouvindo nesse mundo nosso. A areia, irmãos, tem muita gente construindo suas casas sobre a areia, por aí. Confiando em tudo que o homem fala e não dando ouvidos à palavra de Deus. Meus amados, infelizmente a gente vê isso, esses acontecimentos, dentro de igrejas, lideranças, que monta lá e põe o nome de uma denominação, mas querem sucesso, querem bolso cheio, verdadeiras empresas, não estão comprometidos em trazer o pecador que está em trevas para a luz, que não combate o pecado, que não prega pecado. Existe uma lista de teologias que estão por aí, que estão totalmente distorcendo a palavra de Deus. Eu coloquei aqui, peguei aqui, mais a gente conhece, e que muitos estão fora da igreja porque acreditaram que poderiam ter tudo que era falado ali
e não conquistaram. Pelo contrário, perderam. É a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade fez e faz com que muita gente se decepcione com o Evangelho. Mas não tenha dúvida que esses pagarão um preço muito alto. E com isso, muita gente que vivia no mundo voltou para o mundo. E pior ainda, e hoje dão testemunho ao contrário da palavra de Deus. Hoje dão testemunho criticando a palavra de Deus, criticando a Bíblia e criticando até o irmão. Teologia da prosperidade promete que sua fé e sua generosidade, o seu dízimo, funcionam como moeda de troca. Se você dá o seu dízimo, você pode ter tudo. O que a Bíblia fala sobre dízimo? Malaquias 3:10. Trazei o dízimo à casa do tesouro. Provai de mim se eu não abrirei as janelas do céu e derramarei bênçãos sem medida. É só dinheiro? E tua saúde? Você está aí com saúde. Você está perfeito, você está andando, você está enxergando. Isso é bênção maior, porque o dinheiro a gente conquista trabalhando. Não é verdade? Agora, se eu recebo o pouco que eu tenho, se a Bíblia me pede 10% e me oferta, e eu vou lá, dou tudo o que eu tenho, e o meu sustento em casa, Deus se alegra disso? Deus não se alegra. E essa corrente da teologia da prosperidade arrasta muitas pessoas, porque todo mundo quer ter, mas não quer trabalhar. Todo mundo quer vida fácil, mas não quer trabalhar. Mas se você trabalha, se você tem seu dinheiro honesto, você vai desfrutar dentro da tua condição financeira, mas você vai desfrutar. E tua família vai viver em abundância e você vai viver. Não vai faltar certamente o pão dentro da tua casa. Mas você vai acordar de manhã e vai dormir com a tua mente tranquila, que Deus está no controle da tua vida. Você vai ter a tua casa, certamente, seja lá como ela for, mas você vai ter a tua casa, porque é a promessa de Deus. Agora, se eu vou para uma igreja, sabendo que lá prega essas coisas, qual o interesse que está no meu coração? Ouvir a palavra de Deus ou chegar lá para adquirir esses bens? Está entendendo, meus amados? A questão da obediência e a desobediência? Está na palavra. Outra que eu coloquei aqui, relativismo e sincretismo. Ensina que todos os caminhos levam a Deus e que não existe verdades absolutas na Bíblia. Opa! O que é a nossa Bíblia? Nossa regra? A verdade está aqui. É absoluta. O relativismo, ele vai ensinar que não existe verdade absoluta na Bíblia. Ou seja, você pode crer como não crer, agora cabe a você. Agora, a questão é que usam a Bíblia de uma forma, distorcem a Bíblia para ir de encontro às necessidades minhas, às necessidades da igreja. Como não existir verdade absoluta? A Bíblia é verdade, é a palavra de Deus. João 14:6 diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não existe outro caminho. Caminho, para onde eu devo seguir. Verdade, a palavra de Deus, que não erra. E vida, vida física e vida eterna, que a gente já alcançou em Cristo Jesus. Então a Bíblia, sim, a verdade absoluta, está aqui. Não devemos titubear, não devemos balançar, não devemos variar, não devemos tentar pescar lá fora algo que a gente acha que é melhor se já temos. Não devemos pescar novidades se a pedra já está posta e não pode nenhuma outra ser colocada sobre ela ou no lugar dela, que é Jesus Cristo. Teologia progressista, liberal. Essa daí, né, pastor? Busca adaptar a Bíblia e os ensinamentos cristãos aos valores da modernidade. Sabe o que é isso? Buscar adaptar a palavra de Deus aos valores da modernidade. O que a modernidade de hoje busca? O seu próprio eu. Eu posso fazer tudo. Não, eu posso fazer. Não, eu posso... lá na igreja X, eu posso ir do jeito que eu estou.
A Bíblia diz, venha como estás. Não diz para a gente, nos ensina a gente a ir como estás? No pecado. Mas o pecado ele tem que ter combatido dentro da igreja. Agora, eu não posso ir como estou, vivendo uma vida, achando que a Bíblia tem que se enquadrar ao meu modo de viver, e a minha vida não ter mudança dentro da igreja. Se eu me converto ao Evangelho, se Cristo me dá a oportunidade de estar servindo a Ele, se Cristo me livrou, a minha vida precisa ter mudança. A gente vê nossas camisas aí, Jesus liberta, e só Jesus liberta. Então, há necessidade da minha vida ter mudança. Eu estava caminhando, eu tenho que fazer um retorno e começar de novo. Mas há de mim também, da minha parte, nossa parte, a gente também fazer o nosso papel. A gente entender o propósito de Deus. O pecado ele vai bater na minha porta todo dia, mas eu não posso ceder ao pecado. E cada dia Deus vai nos regenerando, vai nos mostrando, vai nos moldando, como um soldado, né, que começa ali, preparando a arma no combate, daqui a pouco ele está ali sendo moldado até ficar pronto para ir para uma guerra. Perfeito. Assim é o crente. Mas no meio disso tudo eu já sou salvo. Eu não posso duvidar, eu já sou salvo. Então, meus amados, essas correntes de teologia, essas heresias que estão aí, entrando nas igrejas, direto, e pessoas concordando, pessoas aceitando, lideranças aceitando. Meu irmão, não importa que a igreja tem 2, tem 3, tem 4 membros. Se esses 2, 3, 4 membros estão ali buscando a palavra, o Senhor está ali. Agora, igrejas lotadas de pessoas, eu não estou aqui, amados, criticando a igreja, mas isso aí está aos nossos olhos, o que estamos vendo e está acontecendo. Igrejas muito cheias, mas pessoas, na verdade, sem o que está aqui, ó. Que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será semelhante ao homem prudente, que construiu a sua casa. Beleza. Aí, ó, aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado a um homem insensato. Precisamos ser prudentes, verificar as escrituras, está de acordo, concordo, siga. Se não está de acordo, opa, isso aqui foge da vontade do decreto do Senhor. Mas, todavia, lá é muito bom, que lá enche muito, né? Que lá tem isso, tem aquilo. Oh, legal, você está pregando a palavra de Deus genuína, nota 10. Beleza, enche a igreja, louve ao Senhor, cante, entendeu? Muito bom. Mas se a palavra de Deus não está combatendo o pecado, que é o que a Bíblia combate, o pecado, algo está errado. Algo está errado. E se amanhã depois vier a tempestade, como eu falei, nenhum de nós estamos isentos, nenhum de nós estamos isentos. É na família, é na saúde, é no trabalho, é um desemprego, é uma doença, é uma enfermidade. Nenhum de nós estamos isentos. Todos nós iremos enfrentar essas lutas mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde vai bater na minha vida. Alguns vai bater de maneira mais branda, outra de maneira o vento vai ser mais ou menos forte. Alguns vão bater um vento muito forte. Vai balançar? Vai, mas não pode cair, não pode titubear. Por quê? A nossa fé ela tem que estar firmada na rocha eterna, que é Cristo Jesus. E que Deus tenha misericórdia de mim, porque trazer uma mensagem dessa para nós, para mim, que o Senhor tenha misericórdia de mim, me sustente a cada dia, porque eu não estou livre, amados. Eu não estou livre, você não está livre. Areia, irmãos, areia tem muita gente aí, muita gente mesmo, construindo sua casa sobre areia por aí, muita. Não são poucas. Não são poucas. Não são poucas. Confiando em tudo que o homem fala, tudo que o homem prega, que você pode, a Bíblia diz que é isso, a Bíblia diz que é aquilo. Não, se a Bíblia diz, vamos lá. A Bíblia não erra, a Bíblia é perfeita, linda, maravilhosa. Uma coisa é certa, que a Bíblia fala aqui, deixa muito bem claro para mim e para você. Nunca vi um justo mendigar o pão. Não vai faltar na tua casa, meu amado. Seja ele de 2 dias atrás, lá em cada vez fica 3 dias atrás, eu pego ele lá, corto, boto lá no fogo lá e estou comendo. É pão. Mas não vai faltar, gente.
Não vai faltar o alimento na tua mesa, é promessa de Deus. Agora, Deus não prometeu que todo cidadão seria rico, milionário. Deus não prometeu isso. Seria bom, imagina. Também não ia existir empresa, não ia existir emprego, se todo mundo fosse rico. Então Deus separou alguns parceiros empresários ricos para montarem lá suas grandes empresas e dar emprego às pessoas. E esses que têm oportunidade de trabalhar, que trabalhe, que saiba lidar com a sua economia, que sobrou um pouquinho, guarda ali com a esperança e a certeza que, opa, hoje eu sou jovem, mas eu vou ser jovem a vida toda? Eu não vou. E não se limitar, eu estou velho demais, eu não vou conseguir. Não. Você sabe quantos dias de vida Deus te deu? Você sabe quantos dias você vai viver ainda? Tu não sabe. Os planos de Deus para a nossa vida, não sabemos de nenhum deles. O que sabemos é que a nossa vida está nas mãos dele. Agora, se eu vou viver 5 anos, 10 anos, cabe a Deus. A maneira de vida que eu vou partir dessa terra aqui, eu não sei, mas Deus sabe. Então viva na rocha, firme na rocha, continue firme na rocha. Dê ouvido à palavra de Deus. Lideranças, pastores, bispos, tem muito homem comprometido com a palavra de Deus, mas a maioria. Mas sempre no meio vai ter ali, desculpe os termos, amado, aquela ervazinha daninha, que vê naquele meio uma oportunidade de enriquecer. Entendeu? Mas não tenha dúvida, um dia, está aqui, ó, a queda é grande, a vergonha é muito grande. A vergonha é muito grande. Só que, infelizmente, durante todo esse processo, tanta gente é lesada. Tanta gente que tinha sonhos para o futuro, acaba indo como areia. A água passa e vai levando. 1 Timóteo 6,9 diz assim: os que, porém, querem ficar ricos, caem em tentação. Hoje falou sobre o dinheiro, né? Deus Mamon, é da Grécia ou de Roma? Nenhum dos dois, né? Nenhum dos dois. Então diz a palavra de Deus, ó: os que querem ficar ricos caem em tentação, em laços, em muitos desejos descontrolados e nocivos, ou quer dizer nocivos, que podem ser perigosos. A pessoa fica tão envolvida com aquilo, que ela não vê nem os riscos que está correndo, o que pode ocorrer, ela quer viver um momento. Opa, eu vou ficar rico hoje, mas ela não está preocupada que qualquer coisa ilícita que a gente pratica, mais cedo ou mais tarde a conta vai chegar. Não tem como correr. E aí diz: os quais submetem os homens na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. Olha só, atormentaram. Uma tormenta é algo constante, ela não para. É tipo uma dor de dente sem remédio. Entendeu? Fica ali, ó. Fica ali o tempo todo. Então, meus amados, esse mundo que a gente vive, se você não tiver a tua confiança no Senhor e achar que se fulano tem, você tem que ter, se eu dou o dízimo eu vou ficar muito rico, cuidado. Eu posso dizer para você, meu amado, com certeza, se você é um servo do Senhor, se você é fiel nos seus dízimos, dentro da sua condição, se você serve a Deus, não vai faltar o pão na tua casa. Mas não é só isso, gente. As pessoas, quando veem essa questão, elas pensam só no dinheiro. É saúde física, gente. É saúde física, é o socorro que às vezes você pensa que não vai ter naquele momento e está do seu lado, que o Senhor providencia. Às vezes você está lá passando mal, não tem ninguém, e Deus providencia alguém que bate lá na tua porta para te dar uma ajuda. Deus cuida dos seus, amados. A gente precisa ter essa certeza, a gente precisa confiar nisso, cara. Entendeu? A Bíblia diz lá para nós: mais vale, né, um amigo do que um irmão, né?
por que Salomão, com toda a sua sabedoria, colocou isso? Porque o irmão, às vezes, nunca está perto, mas o amigo está, cara. O vizinho está. E é esse que vai te socorrer, muitas das vezes, no momento lá de aflição, de dor, de socorro imediato. Então, se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. Com muitas dores. E a casa, meus amados, é a nossa família, né? A casa é a nossa família, com os nossos defeitos, com os nossos problemas, todos nós temos, nossos filhos. Não precisamos estar firmados nessa rocha. Eu tenho lá os meus problemas lá com as minhas meninas, com a minha esposa, mas estamos caminhando, estamos seguindo. Cada um dentro dos seus problemas, mas não se afaste do Evangelho, da comunhão por causa dos problemas, não. Entendeu? Porque só quem pode resolver os nossos problemas é a presença de Cristo em nossa vida, na nossa casa. Não podemos deixar o Senhor do lado de fora. A gente tem que trazer o Senhor Jesus para dentro da nossa casa, gente. Entendeu? Tem que trazer o Senhor Jesus para dentro da nossa casa, não deixar ele de fora. Porque os problemas, eles não vão parar enquanto nós estivermos aqui na nossa natureza humana. Não vai mudar nada. Vão continuar. Então precisamos estar na rocha eterna. As tempestades vêm, balançamos, mas não caímos. Amém? Que Deus nos abençoe.